Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui a gente vai conferir um conteúdo do canal Cortes S1 Live. E o título é o seguinte: Bruno Henrique no Palmeiras, informação exclusiva, Mauro César. Vamos ver que informação exclusiva é essa que o Mauro César trouxe sobre esse assunto, trocando de janela e indo lá direto ao ponto aqui. Lembrando pra galera aí, pra aquele chato de plantão, o link do vídeo original sempre tá na descrição. Se você não gosta do vídeo com o meu comentário, é só você ir assistir lá. E pra toda a galera que realmente gosta, que tá aqui no canal engajado, que comenta, que assiste legal, que dá o like, que tá inscrito, que é a grande maioria, na verdade, quero agradecer e convidar pra vir junto comigo em mais uma jornada aqui do canal. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal 321. Lau. Sobe o hino. Agora, galera, olha só. O Mauro tem informação exclusiva. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de Cruzeiro e Flamengo. Mas o Mauro tem uma informação exclusiva. Um pouco antes da live, né? Tava conversando com o Mauro aqui e o Mauro tava apurando. O Mauro tava conversando com pessoas do staff do Bruno Henrique. O Mauro conversou com pessoas também do Flamengo. E o Mauro vai dar em primeira mão aqui informações novas sobre a situação atual do Bruno Henrique, que tem contrato encerrando agora, dia 31 de dezembro, com o Flamengo. Existe o interesse do Palmeiras. O Palmeiras está vindo forte no Bruno Henrique. Não sei até que ponto isso é real, não. Ou eles estão de meme querendo fazer a gente gastar mais dinheiro. O Flamengo está tendo alguma dificuldade de renovação, porque E a tia Leila também tá pressionada lá porque ela falou umas bobagens sobre a torcida organizada, falou que ele não serve pra nada, não sei o quê. E tá querendo mostrar serviço. Mas ela vai ficar com a situação pior se ele não for pro Palmeiras mesmo. existem, né, existe alguns pontos discordantes entre o que os empresários, os representantes, os jogadores querem, o próprio jogador em si e o clube. Enfim, Mauro, fala para a galera aí, né, o que você apurou, as informações novas que você tem, como é que está a situação nesse momento da renovação entre Flamengo e Bruno Henrique. Bem, quando eu estava apurando essa questão das renovações, me foi passado essa situação do Gabriel que eu acabei de falar, né, que o Gabriel está mais perto de uma renovação, a formação do Bruno Henrique que estava mais difícil e a coisa ainda estava em negociação. Vou voltar lá para o ano passado. Né? A versão, né, que vem das pessoas que cuidam da carreira do atleta é de que no ano passado, no primeiro semestre, quando o Bruno Henrique ainda se recuperava da lesão, eles propuseram uma conversa para renovar o contrato e o Flamengo ficou de conversar com eles e não teria conversado. Tá? O Bruno Henrique voltou em abril. Eu já falei várias vezes aqui no canal que esse era o momento certo para fazer uma proposta pro cara, pedir a ele mais um ano de renovação porque perdeu um ano com a lesão. O momento correto era aquele, quando falava-se que ele tinha voltado bem, quando ele entrou na partida contra o Coritiba, salvo engano, acho que foi, deve ter sido o Coritiba, não tô lembrado agora, mas no primeiro jogo que o Flamengo tava vencendo e ele entrou no fim da partida, já era para ter eles oferecido já a ele ali uma renovação que se oferece naquela ocasião ali, um ano, o cara teria aceitado, pô. Ele até voltou antes do esperado. A expectativa era maio, junho, ele voltou em abril contra o Coritiba, na primeira rodada do Brasil, 3-0. Ele entrou aos 24 minutos do segundo tempo. Acho que foi dia 24 de abril, foi em abril. Enfim, então ele voltou antes. E nesse período que ele estava perto de voltar, eles queriam começar a conversar para renovar o contrato antes que entrasse nos 6 meses finais em que ele poderia assinar pré-contrato com alguém, que é o que está acontecendo agora, né? Já está na reta final do contrato. Repetindo, tá? Eu estou passando agora a versão do staff do atleta. O Flamengo preferiu correr o risco. Eu acho que tem dois aspectos aí. Concordo com o clube de esperar o jogador voltar. Eu acho que você não pode renovar o contrato com um jogador. De novo, discurso, né, profissionalismo, você não pode renovar com um jogador machucado. Porque o dinheiro não é do dirigente, o dinheiro é do clube. Aí você renova o contrato com um cara por 3 anos, o cara não consegue mais jogar, não consegue mais render, aí muda o presidente, né, em 2024 para 2025, aí ele tem mais 2 anos de contrato, um jogador que não está jogando. Pô, mas isso é triste, né? O cara, coitado do Bruno Henrique, estava lá com o negócio. Sim, mas é assim que funciona. Você não pode ficar bancando um jogador machucado durante anos e anos. Tem contrato em vigor, segue. Né? Em alguns lugares, de repente, alguns contratos rezam que, em caso de lesão, você prorroga o compromisso por mais um tempo, mas aí tem maneiras diferentes de remunerar, o jogador entra num processo de licença, recebe como, recebe seguro. Cada país, cada legislação tem as suas peculiaridades. Mas aqui no Brasil, o que acontece? Acabou o contrato, você renovou. Por exemplo, vou dar um exemplo, não foi nem questão de lesão, é questão de rendimento mesmo. Mas o caso do Luan. O Corinthians fez um contrato com o Luan, que veio do Grêmio, e o Luan não conseguiu jogar.
Virou um peso morto. Emprestaram para o Santos, não jogou, voltou e ficou ficando, foi ficando. Até que houve aquela coisa ridícula lá de terem atacado o rapaz no motel e acabou que ele quis ir embora e voltou para o Grêmio ganhando muito menos. Mas ele estava lá, o Corinthians fica pagando. Você corre sempre o risco do jogador não render, você fica pagando. Mas se o cara se machuca muito, é a mesma coisa. Agora, se o cara está machucado, quem renovar o contrato, se esse cara não voltar, vai ser questionado lá na frente. Como é que você renovou o contrato de um cara que está machucado? Não, mas o Bruno Henrique é um jogador excelente, como é que eu ia adivinhar? Mas ele está voltando de lesão. Não é questão de. Quando o cara está machucado, gente, aí não é questão de adivinhar que vai se machucar. Aí a questão é você ter a informação que ele está machucado e, obviamente, isso carrega uma interrogação. Então, numa definição profissional, você não pode usar o dinheiro do clube renovando o contrato de ninguém com uma lesão grave. Vamos esperar para ver como ele vai voltar. Você corre o risco. E se o cara voltar bem? E ele voltou muito bem. Então, ele ficou com a faca e o queijo na mão. Aí ele pode pedir o que ele quiser. Até aí não tem problema nenhum. Corretíssimo. A grande questão é que foi utilizada uma situação em que o staff do jogador queria uma recompra do jogador. Até o pessoal dele agora está evitando essa palavra, recompra, não quer e tal. Porque, de fato, recompra é um absurdo. Eu concordo que é razoável você cobrar luvas, um salário muito bom, um jogador importante, mas recomprar o jogador não faz sentido, gente. O jogador já é do clube, o clube já comprou o jogador. E ele já foi valorizado lá atrás com um aumento significativo que teve no início da temporada 2020, depois do grande ano de 2019. Para quem não sabe, o Bruno Henrique ele ganhava quase um terço do Gabigol, do Arrascaeta, desses caras. Ele teve quase triplicado o salário dele. E foi merecido, porque ele comeu a bola, foi rei da América. Aí ele teve o Flamengo o valorizou. Claro que também se protegeu do assédio de outros clubes, que poderia acontecer, já acontecia na época, né? Com uma multa rescisória mais alta. Mas houve o reconhecimento e a valorização. O que pensa o pessoal do Bruno Henrique é assim, poxa, vou falar aqui a grosso modo, mas investiram tanto no Cebolinha, por que não pode melhorar a grana do Bruno Henrique? Estou investindo tanto aí até hoje para ter o Davi Luiz, por que não pode ter o Bruno Henrique pagando mais? A questão é o precedente que você pode abrir. Há uma diferença, na minha opinião, porque se o Cebolinha custou caro, que você tem que pagar uma multa para trazê-lo. A remuneração do jogador é outra história. O Davi Luiz, ele já veio livre. É uma outra situação. O Bruno Henrique já é do Flamengo. E ele muda o patamar dele no Flamengo. Ele se valoriza no Flamengo. Os dois ganham juntos. Mas eu entendo que legalmente o jogador pode pedir o que ele quiser. O clube não pode passar do limite. Ele não pode extrapolar seu orçamento. Então temos aí uma situação de um impasse. E a informação importante, que eu acho que essa pesa muito para o torcedor formar sua opinião. A informação que eu tive do staff do jogador foi que a proposta do Palmeiras, além de ser de 4 anos, como já foi noticiado por alguns colegas, ele pede ao Flamengo 3, o Palmeiras já assina com 4. Ele faz 33 anos agora, no dia 30 de dezembro. Isso significaria que o contrato dele com o Palmeiras, se ele assinar, terminaria com 37 anos. Tá? 4 anos de contrato. E o que o Palmeiras oferece ao Bruno Henrique, segundo o staff do atleta, é de 30% a 40%, ele não me passou o percentual exato, mas é entre 30% e 40%, tá? A mais do que o Bruno Henrique pede ao Flamengo. Então, imagina o seguinte, se o Bruno Henrique pede ao Flamengo 100, o Palmeiras oferece 135, 140, alguma coisa assim. Então, o Palmeiras oferece mais do que o Flamengo terá que pagar se aceitar, sem pestanejar aquilo que o Bruno Henrique está pedindo. Essa é a versão do staff do jogador. E aí tem uma conclusão que é importante, até para não ficar demonizando o atleta, né? O jogador, se quiser pensar só no dinheiro, ele assina hoje com o Palmeiras. Ele pode assinar hoje com o Palmeiras. Então, se de fato o Palmeiras tem essa proposta muito superior, se ele pensar só na grana, ele faz 4 anos com o Palmeiras, assina e dia 2 de janeiro está se apresentando no CT da Barra Funda para treinar lá com a equipe do Abel Ferreira. Pronto, acabou. Cara, de verdade, vou falar pra vocês, nenhum jogador é maior do que o Flamengo, esse papo já tá se estendendo muito tempo já. Eu acho que não tem que fazer grandes sacrifícios, por melhor que o Bruno Henrique seja, eu adoro ele. Não acho que o Flamengo tem que fazer os maiores sacrifícios. Eu manteria oferecendo 2 anos, mas eu poderia botar, de repente, que tem um gatilho de 3. Se ele não, jogou o primeiro ano, jogou o segundo ano, tá mantendo legal o nível, tem algum gatilho que renova mais um automaticamente. Ok, e o salário dentro de uma realidade com um reajuste que seja justo. Fora disso, meu amigo, eu pagaria para ver. Então tá, o Palmeiras tá te oferecendo 40% a mais de 4 anos. Beleza, então negocia com eles lá, cara. Máximas vezes, a gente quer que você fique. Mas leilão, não tem como a gente fazer leilão. Porque realmente, cara, isso aí já tá virando uma novela chata beça. Vamos trocar de janela agora, então, e se encaminhar pro final? Bote nos comentários o que você pensa a respeito disso, o que você faria se você fosse dirigente do Flamengo. Comente aí, pra gente poder saber aí, o pessoal poder interagir com o teu comentário, com a tua opinião.
e é importante demais aqui pro canal também a tua interação, então põe aí o que você faria. Compartilha esse vídeo com seus grupos de WhatsApp de Flamengo. Aí deve ter um grupo, pelo menos um grupinho de Flamengo deve ter no teu WhatsApp, então manda lá. Se inscreva no canal se não for inscrito, aciona o sininho da notificação, deixa o like aí. Aqui na tela eu sempre coloco outros 2 vídeos do canal para você escolher continuar assistindo o conteúdo daqui, mas se eles não te interessarem, não saia do vídeo ainda. Dê uma olhada nos vídeos sugeridos que tem fora da tela, ou se não tiver nada bacana também, você clica aqui embaixo no logotipo do canal, né? Dá um toque lá no logotipo do Reação Rubro-Negra, vai abrir o canal e você dá uma escolhida. Se tiver algum outro vídeo que interessa a você, você clica e continua assistindo, porque quando vocês maratonam, chegou o fim do vídeo, você maratona, continua assistindo um atrás do outro quando acaba, é um recado importante para o algoritmo que ajuda demais os nossos vídeos aqui a serem mais recomendados. Isso realmente está ajudando bastante no crescimento do canal. Eu conto com vocês ajudando nessa. Tamo junto, vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e